Vamos lá para os tipos de argumento, tá certo? Que vão compor justamente a estratégia argumentativa, tá? Então, aqui no caso, o argumento, né, de autoridade, né, é um dos tipos, né, é uma das estratégias de argumentação bastante utilizadas, tá? Por alunos, tá? Por candidatos, tá certo? Então, existe até aquelas listas de frases, né, 20 frases que podem, né, que você deve usar, ou que podem ser usadas na redação do Enem, frases coringas, tá bom? Então, a gente tem que, né, analisar a estratégia, tá? E ter cuidado na hora da gente, né, aplicar a estratégia, tá bom? Então, o que acontece muitas vezes é que o aluno, ele acaba usando uma autoridade, certo? Mas ela não é autoridade naquele assunto, tá? Então, o tema é sobre meio ambiente. Aí o aluno cita Paulo Freire. Opa, mas Paulo Freire é educação. Não seria melhor usar Chico Mendes, que dentro do contexto brasileiro foi um ambientalista, certo? Talvez Marina Silva, dentro do contexto nacional, né, tem essa questão do meio ambiente. Então você precisa, né, não só decorar listas, tá, de ideias, de fatos isolados, de pensadores isolados, ou frases, né, que podem ser encaixadas em qualquer situação. Você precisa, né, selecionar a pessoa também adequada de acordo com o contexto, tá? Então, perceba que você não pode simplesmente usar, né, a estratégia de forma indiscriminada, tá bom? Então, basicamente, né, esse discurso de autoridade, não, claro que não vai se limitar a indivíduos, né, a pessoas, tá? A autoridade pode ser tanto uma autoridade política, né, uma autoridade, ela pode ser governamental, tá? Pode ser, né, um órgão público, pode ser uma universidade, pode ser uma empresa, né, uma instituição, tá bom? E por aí vai, certo? Então, essa autoridade eu tenho várias formas, tá? Eu tenho várias figuras que podem ser autoridade. Então, isso é um aspecto muito importante, tá? Não só se limitar apenas a ficar decorando, né, as frases aí, né, de filósofos e simplesmente, né, não perceber, né, a maneira mais adequada de aplicar, né, esse pensamento, tá bom? Então, isso é um ótimo recurso para que você valide, né, o seu pensamento, tá bom? Então, a sua tese, ela não vem do nada. Você tem que mostrar para o avaliador, tá? Então, para o seu leitor, que aquela sua tese, ela não veio do nada, ela tem um fundamento, ela tem uma base, tá bom? Então, a base pode ser muito bem o que uma autoridade, né, falou, constatou, né, defendeu. Tá bom? Então, aqui um exemplo, né, a gente pode citar a OMS, tá bom? Como uma instituição, né, que cumpre muito bem esse papel de ser a autoridade, tá? Então aqui, ó, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o desmatamento está diretamente relacionado ao aumento de doenças infecciosas, como a malária e a dengue. A destruição de habitats naturais força animais silvestres a migrarem para áreas urbanas, aumentando o contato com humanos e a disseminação de vírus e bactérias. Tá? Então, isso aqui é exemplo de discurso, né? Argumentação por autoridade. Ok? Argumentação por exemplificação. Então, eu estou discutindo, né? Eu estou refletindo na minha redação sobre algo, tá? Então, aqui eu tenho algo geral, né? Eu tenho um raciocínio geral. E aqui, o exemplo
ele surge como um caso concreto ou pode ser até mesmo uma hipótese que vai ilustrar, tá? Certo? Então, um caso concreto real, vou colocar assim, real, tá bom? Ou uma hipótese, ou algo que ilustre, tá certo? Então, aqui eu posso ter algo fictício, tá certo? Mas que ajude, né, a concretizar, a ilustrar, a entender, né, esse processo que é geral, tá? Então, um exemplo, sempre eu parto de uma situação geral, certo? Mas que precisa de, de um caso concreto ou de uma situação, mesmo que seja fictícia, tá? Que ajude a clarear, certo? Que ajude a explicar essa ideia, né? Esse princípio, um conceito que é mais geral, certo? Seria, né, um exemplo, tá bom? Então aqui vamos ver exemplo de exemplificação, tá? Vamos lá. O desmatamento da Amazônia, por exemplo, tem consequências devastadoras para o clima global. Então, por exemplo, eu posso ter desmatamento. Esse desmatamento, ele pode acontecer na Mata Atlântica. Ele pode acontecer no Pantanal. Ele pode acontecer, né? Vamos supor aqui, vamos colocar desmatamento em uma floresta, uma savana africana. Já não tem muito, né? Já não tem tanto mata densa, mas vamos colocar aqui uma savana africana, tá? Então, pessoal aí da biologia, né, da geografia, me perdoe se eu estiver usando algum termo impreciso, é só para ilustrar mesmo, tá bom? Então, desmatamento ele pode acontecer em vários locais, tá certo? Em vários biomas, em vários, né, em várias localizações, tá bom? Então, dentro dos mais diversos tipos de desmatamento, eu vou escolher a da Amazônia para ilustrar. Então, aqui, de algo mais geral, eu pinço um para poder ilustrar, certo? Para poder eu comprovar que o desmatamento de maneira geral, ele é prejudicial para o clima. Aí é claro que se está desmatando Mata Atlântica, prejudica o clima. É claro que se está desmatando o Pantanal, vai prejudicar o clima, tá bom? Então a gente tem que, né, ir percebendo, ter mais consciência acerca das estratégias, tá? Então às vezes a pessoa joga exemplo, mas aí de um jeito assim muito, né, pouco elaborado, com muito pouca consciência, tá? Então a gente precisa desenvolver uma maior consciência com relação com aquilo que eu estou escrevendo. Então você está escrevendo, você tem que ter consciência do que você está escrevendo, tá? Então quando você simplesmente começa a utilizar estruturas prontas, né, com copia e cola de outros lugares, você está abdicando de ter essa consciência, tá? Então, preste muita atenção, né, nisso. Vamos lá. Vamos continuar. A floresta, conhecida como o pulmão do mundo, desempenha um papel crucial na regulação do clima e na produção de oxigênio. Sua destruição desenfreada contribui para o aumento do efeito estufa e para o aquecimento global,
com impactos que se estendem muito além das fronteiras brasileiras, tá? Então, só para você prestar atenção no sentido de entender melhor, né, o que é uma exemplificação, tá? Eu particularizo algo para explicar algo, né, mais geral, mais abrangente. Causa e consequência. Esse daqui, gente, é um bom artifício, tá? Principalmente para o Enem, que vai trabalhar com problemas, certo? Problema e solução, tá? Então, se você é uma pessoa que consegue visualizar, né, o problema e consegue perceber a causa do problema, tá? Isso vai te ajudar muito na hora de você construir o seu texto e de você articular, tá, a sua proposta de intervenção com o problema discutido, tá certo? Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui o problema, tá certo? E aí eu consigo mostrar para o avaliador, eu consigo visualizar a causa do problema, certo? Quando eu for solucionar esse problema, quando eu for trazer a solução para o problema, em vez de eu ir direto aqui para o problema, eu vou atacar a causa, certo? Então, em vez de eu ir direto para o problema, eu ataco a causa do problema. Então, é uma solução que ela vai se direcionar muito mais, ela vai ser muito mais efetiva, né? Porque ela vai atacar justamente a causa do problema. Então, aqui, por exemplo, se a gente pegar aqui o tema meio ambiente, eu tenho o problema que é queimadas. Tá? E aí eu tenho que raciocinar. O que está provocando as queimadas? Ah, eu tenho pessoas que jogam bituca de cigarro nas matas, né? Então, quem sabe aí o que é a bituca de cigarro é aquele restinho, né, do cigarro, tá? Aquele restinho do cigarro, ele tem um pouquinho de chama, tá certo? Então tem a chama ali do cigarro, né? Não é uma chama, mas ele tá queimando ali, tem aquele restinho, tem calor. Então, se a pessoa joga, né, a bituca do cigarro numa mata, em especial num período de mais seca, a chance daquela mata pegar fogo, né, o fogo se alastrar é maior, tá? Então a gente pode ter queimadas sendo ocasionadas pela ação do homem, tá bom? Outra causa, né, das queimadas, né, é o que a gente chama aqui no Ceará de coivara. Coivara. Que raios é coivara? É simplesmente, né, uma limpeza, vou colocar aqui entre aspas, tá? Né, do terreno, né, do terreno através, tá, de uma queimada, né? E a ideia era que ela fosse, digamos assim, controlada, tá bom? Para, né, o posterior
cultivo, tá? Então, é muito comum, tá? Simplesmente pessoas, tá ali o terreno, né, da fazenda, do sítio, enfim, e as pessoas tateiam fogo, né, para justamente limpar o terreno, né, para sobrar basicamente só a areia, tá? Para que depois se faça o plantio, o cultivo, tá? Então, perceba que a queimada, tá? E aí a gente pode até usar um termo mais técnico, tá certo? Ela pode ter origem na ação antrópica. Eu posso ter uma ação antrópica, tá? Que é basicamente uma queimada causada pelo homem, tá certo? Então, observe, se eu estou conseguindo visualizar a causa do problema, se as queimadas, se um dos fatores da queimada é a ação do homem, eu preciso combater o mal pela raiz. Eu tenho que ir aqui, né, justamente no homem, tá? E aí a solução, né? A solução ela pode muito bem, pode ir desde a prisão, né? Então a punição, essa punição ela pode ser mais severa, como também eu posso ter, né, a educação como instrumento de solução do problema, atacando a causa do problema, tá? Então, perceba que quando eu adoto uma estratégia argumentativa, as coisas elas vão funcionando em prol, tá? De integração entre as partes do texto. Então, professor, então eu não posso pensar a argumentação, eu não posso pensar a solução isolada do desenvolvimento? Claro que não, tá? Até mesmo porque o Enem é bem claro. Solução para o problema abordado. Apresentar a solução para o problema abordado, tá? Então, prestem bastante atenção, tá? Porque as escolhas que vocês fazem, né, elas impactam, né, justamente, né, na construção do seu texto, na argumentação, né, na defesa do ponto de vista, em todos os processos, tá, que estão envolvidos na construção da redação. Vamos lá. Vamos aqui, causa e consequência, um exemplo, né? A exploração madeireira ilegal é uma das principais causas do desmatamento. A busca desenfreada por lucro, aliada à fiscalização e a fiscalização falha e a impunidade, leva à derrubada indiscriminada de árvores, o que resulta em perda de biodiversidade, erosão do solo, assoreamento de rios e mudanças climáticas, tá? Então, preste atenção também no uso dos termos, né? Assoreamento. Isso aqui vocês aprendem na geografia, tá? Erosão, biodiversidade, tá? Então, preste atenção também no vocabulário, tá? Então, aqui, quando você usa um vocabulário, né, específico, você está, né, articulando um repertório sociocultural, mesmo que não seja tão explícito quanto um dado, um fato ou um exemplo, tá bom? Mas a gente precisa prestar atenção nas estratégias, tá? E causa e consequência é um bom modo de você conduzir, de construir a sua argumentação. Comparação, tá? Também é uma boa estratégia, tá? Então, o que é a comparação? Eu vou confrontar diferentes realidades, épocas ou situações para destacar contrastes ou semelhanças que reforcem a sua tese. Então, esse argumento permite que o leitor visualize o problema em perspectiva e compreenda a sua dimensão. Então, aqui eu posso comparar passado com presente.
bom? Eu posso comparar cidade, né, cidade 1 com cidade 2, tá certo? Então perceba que a comparação, né, também eu tenho que tomar cuidado, porque se eu, por exemplo, eu não posso comparar, não tem cabimento eu comparar país, né, com cidade, por exemplo. Então esse tipo de comparação aqui, tá? Ela, em termos de argumentação, né, é uma comparação falha, tá? Então, na hora de eu comparar, eu preciso ter, certo? Um olhar para isso, tá? Então, por exemplo, eu não posso comparar Estados Unidos do século XIX versus Brasil do século XXI. Também a gente tem que ter noção do que a gente está comparando, né? Então, Estados Unidos do século XIX versus Brasil do século XXI. Até esticar a baladeira aqui. Então, esse é um tipo de comparação que também não rola, tá? Então, você tem que ter também, né, bom senso, tá? Na hora de, né, elencar, escolher o que eu estou comparando, tá? Então, nem sempre você, né, essa comparação, ela pode ser feita de uma forma indiscriminada, tá bom? Vamos lá seguir em frente. Enquanto países como a Noruega e a Costa Rica investem em políticas de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, o Brasil ainda patina na proteção de suas florestas. A comparação entre essas realidades evidencia a necessidade de o Brasil seguir o exemplo de nações que conseguiram conciliar o progresso econômico com a conservação do meio ambiente. Tá? Então, aqui é um exemplo de eu comparo no Brasil com outros países, outras nações, certo? Outra coisa também, né, outra forma de argumentar é o argumento por contraposição, o contraste, certo? A contra-argumentação. Então, eu apresento, tá? Então, a apresentação. Então, eu faço uma apresentação de um ponto de vista A, certo? A apresentação do ponto de vista A, para depois, mais adiante, certo? Atacar, tá bom? Refutar, né, a tese, os argumentos do ponto de vista A para defender o ponto de vista B. Então, aqui, né, refutação do ponto de vista A para defesa do ponto de vista B, que nada mais é do que a sua tese. Tá certo? Então, vamos colocar assim, tema polêmico, o pessoal gosta, né? Tema polêmico, que cai ou não cai no Enem. Vamos supor que, né, você vai ter que, né, discutir sobre redução da modalidade penal, né? Você é contra, tá? A redução. Então, antes de tudo, você pode apresentar, né, o que as pessoas que são a favor da redução pensam, quais são os argumentos, para depois você rebater e, por fim, né, e finalmente defender a sua tese. Tá? Então, contra-argumentação é uma estratégia argumentativa bem refinada. Tá? Então, assim como o causa e efeito, tá certo? O aluno que sabe utilizar dessa estratégia, tá?
ele vai, né, ele vai conseguir construir uma argumentação bem interessante, bem sólida, tá bom? Vamos lá. Exemplos aqui. Alguns argumentam que o desmatamento é necessário para o desenvolvimento econômico do país, especialmente em regiões como a Amazônia, onde a agropecuária e a exploração de recursos naturais são importantes atividades econômicas. No entanto, essa visão míope ignora os impactos negativos do desmatamento a longo prazo, como a perda da biodiversidade, a escassez de água e as mudanças climáticas que podem comprometer o próprio desenvolvimento que se busca alcançar, tá? Então aqui, bem interessante, tá certo? Você utilizar da estratégia de contra-argumentação.